Nós trouxemos essa informação aqui em primeira mão para você, se você já tem acompanhado a edição da tarde, de que as regiões de Campinas e Piracicaba seriam o novo epicentro do contágio do coronavírus. A gente está vendo dia a dia que isso realmente está acontecendo. A Secretaria de Saúde de Limeira, por exemplo, atualizou hoje a situação do coronavírus, como eu disse há pouco aqui também em primeira mão para você, e você teve a informação, e eu vou detalhar agora para você, que 3 novas mortes foram registradas nesta quinta-feira. Uma mulher de 57 anos que tinha hipertensão arterial sistêmica e diabetes, que era suspeita até ontem. Um homem de 80 anos com histórico de doença pulmonar obstrutiva crônica e um homem de 81 anos que tinha doença de Parkinson. Com os novos registros, o número de vítimas fatais da Covid-19 chega a 34 em Limeira, em uma taxa de letalidade de 4,7%. E a Prefeitura da cidade anunciou que vai começar a aplicar testes para a Covid-19 na população nos bairros. A repórter Ana Cecília Pereira tem mais detalhes sobre esse assunto ao vivo. Boa tarde, Ana. Como que esses testes vão funcionar na cidade? Pois é, boa tarde. Vai funcionar da seguinte maneira. A carreta, que é essa daqui, que hoje está no Paço Municipal, ela vai ficar em diversos bairros da cidade. A cidade vai ser dividida em regiões e nesses bairros é que acontecerão os testes. Ainda não foi definido se a testagem da população será feita por categoria profissional ou então por faixa etária. De acordo com o prefeito, essa reunião vai acontecer na segunda-feira para definir melhor então qual será a melhor maneira para fazer essa ação que tem o objetivo de mapear a Covid-19 aqui na cidade. É com o prefeito Mário Botion que eu converso agora exatamente sobre esse assunto. Prefeito, por que a importância agora de testar cada vez mais a população? Boa tarde. Boa tarde, é sempre um prazer falar com vocês. A importância é para que a gente faça um controle epidemiológico. É essa que é a função principal dessa testagem. Normalmente, não só no Brasil, mas nos países que já passaram pela epidemia, o número de testes é 1 para cada 100 habitantes. Nós aqui temos 1 para cada 14 habitantes. Então, é uma testagem maior, mas ela tem essa finalidade de fazer o controle epidemiológico, né, do avanço da contaminação. Já fizemos da área da saúde, fizemos da área da segurança, os GCMs, a Polícia Militar, a Polícia Civil, fizemos e continuamos fazendo esse controle nos abrigos, né, de idosos, nos asilos. Esse controle é feito sistematicamente nos asilos de maneira mais efetiva. E agora estamos terminando hoje o Paço Municipal, os nossos funcionários que estão na ativa. Na sequência, a semana que vem, a carreta se deslocará por uma região da cidade e na segunda-feira o grupo técnico que normalmente faz a avaliação de todo esse contexto fará a definição por categoria, por segmento profissional, por atividade, para a continuação dessa testagem. Prefeito, o novo balanço, né, divulgado agora há pouco, alguns minutos, diz que a ocupação, né, de leitos, principalmente de UTI, está em 81%, um pouquinho mais que isso. O que o município vai fazer? Qual será o próximo passo, então, para tentar aumentar esse número de leitos disponíveis e tentar, né, ajudar cada vez mais a população contaminada? A busca do aumento do número de leitos não é porque ele está em 81 hoje é que nós estamos buscando, já estávamos buscando, mas em função da pandemia, os equipamentos, principalmente os respiradores, eles sumiram do mercado. Mas estamos fazendo gestão junto com o governo do estado para disponibilizar mais 6 ou 8 equipamentos num curto espaço de tempo e a gente aumentar o atendimento em UTIs, além daqueles que a gente já tem também do atendimento clínico, né? Esse avanço, ele mostra que a flexibilização foi feita numa época inadequada, onde o interior do estado está aumentando o número de contaminação, o que é natural que isso fosse acontecer. A flexibilização veio de maneira equivocada e nós estamos analisando com o grupo técnico, né, todo esse contexto e o avanço dos números. E se for necessário, se não houver a cooperação da própria população em respeitar o isolamento, porque houve a flexibilização, mas a quarentena
ela continua valendo, né? O afastamento, o isolamento, as medidas de higiene, principalmente o uso de máscaras é fundamental dentro desse controle. Então, precisa ter obediência, a responsabilidade do nosso cidadão para respeitar o regramento, para que a gente consiga manter essa flexibilização importante para o nosso comércio. Mas nós vamos olhar primeiro, nesse momento, se o avanço tiver muito rápido, que vá comprometer as estruturas já estabelecidas, instaladas, nós, independente do governo do estado, faremos um retrocesso se for necessário, assim como aqui na nossa região, a cidade de Valinhos, ela retrocedeu por conta do avanço muito grande no nível de contaminação e comprometimento da estrutura de atendimento para a preservação da vida das pessoas. Então é importante até a gente reforçar o que o prefeito acabou de dizer, independente das definições do governador João Dória, o governador do estado de São Paulo, que usa um dos requisitos dele, né, para avanço ou retrocesso da flexibilização, é exatamente isso que o prefeito acabou de falar agora, o número de leitos disponíveis, a taxa de ocupação. Então já é discutido uma possível volta, né? São dois itens principais, taxa de ocupação e avanço da epidemia. O avanço da epidemia tem 4 outros itens que fazem parte. Número de casos confirmados, número de óbitos, a testagem e mais um quarto que agora me fugiu. Esse compõe o contexto de avaliação. Então pode ser que você esteja bem em um índice, mas esteja mal avaliado no outro, o retrocesso é natural. E lembrar que é necessário mesmo respeitar para que a gente não tenha um número excessivo de casos e que o sistema de saúde, as instalações não permitam ou não consigam atender da maneira adequada, com a qualidade que nós desejamos e principalmente mantendo a vida do nosso cidadão. Prefeito, obrigada pelas considerações. Aproveitando para atualizar a situação da Covid-19 aqui na cidade de Limeira, boletim que acabou de ser divulgado, a cidade tem confirmado 720 casos até o momento, 34 mortes também já foram confirmadas, são 665 pessoas recuperadas do novo coronavírus, da Covid-19 e 21 em recuperação. Eu volto com você no estúdio. Ana, a gente está com o tempo corrido, vou pedir só mais uma perguntinha para o prefeito, porque a gente deu a notícia agora há pouco, é importante colocar a posição dele de maneira bem rápida e objetiva para a gente encerrar esse assunto. Agora há pouco a gente mostrou aqui o caso da Inter, né? Alguns jogadores e membros também da comissão técnica foram atestados com coronavírus, o time voltou a treinar, o time disse que o estado liberou, né? Porque o Dória liberou que os times treinassem e está baseado nisso, mas também numa liberação municipal. O Ministério Público não concordou, disse, olha, na cidade não é bem assim que deve funcionar, não. E provocou a prefeitura a responder se a prefeitura deu ou não essa liberação para a Inter treinar. De maneira bem rápida, Ana, só para a gente encerrar essa entrevista. A gente está vendo aqui as imagens do time lá da Inter. Só corrigindo a informação, o Estado não libera o treino e a prefeitura diz que libera. O Ministério Público quer saber mais dessa história. O prefeito tem alguma posição a respeito disso ou não? Prefeito, para a gente encerrar, Gustavo acaba de perguntar com relação à Inter de Limeira, que teve jogadores que deram resultado positivo. O município liberou a Inter para treino? Parece que o Ministério Público está cobrando uma resposta com relação a isso? Olha, nós, 17 de abril passado, nós estabelecemos um decreto para flexibilização, coisa que a Justiça nos impediu, suspendeu. Portanto, nós, nesse momento, continuamos respeitando o decreto do Estado. Ontem o governador Dória fez uma fala dizendo que vão ser liberados a partir de 1º de julho. E nós, em função dessa decisão da Justiça, nós não temos mais autonomia nenhuma de fazer qualquer intervenção. Então, o Ministério Público ontem fez uma solicitação, não, fez um questionamento, nós estamos respondendo, e que, infelizmente, cada cidade, cada setor do Judiciário e do Ministério Público trabalha de um jeito. Várias cidades do interior têm o seu decreto autorizando os times locais a voltar a treinos físicos individualizados, e o Ministério Público e a Justiça, né, não fizeram nenhum questionamento e continuam treinando. Aqui em Limeira, infelizmente, nós estamos seguindo o decreto do governador do estado, vamos ter que aguardar o 1º de julho. Tá aí, Gustavo, então a resposta do prefeito, mas a gente fica à disposição se você tiver mais algum questionamento. Ana, muito obrigado, viu, pela pergunta e pelo seu trabalho. Uma ótima tarde para você. Agradece também o prefeito Mário Botion, da cidade de Limeira.